Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, A Verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Nós vimos ontem, irmãos, no último vídeo em que estudamos sobre o Senhor Jesus Cristo dizer que tudo aquilo que ele estava ensinando aos discípulos, os discípulos precisavam cumprir. E uma vez fazendo isso, Jesus Cristo disse que ia comparar aqueles que ouvissem e executasse o que ele ensinou, e aqueles que ouvissem e não fizessem. Primeiro, ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e cumprem aquilo que eu estou ensinando, eu vou comparar ele a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Uma comparação, irmãos, de como fortificado vai estar aquele que obedece os ensinamentos de Jesus Cristo. Não só escuta, mas obedece. Então, Jesus Cristo diz que ele vai construir sua casa sobre a rocha. Por causa disso, de cumprir aquilo que Jesus Cristo está dizendo que é a verdade, ele vai adquirir muitas tribulações, dificuldades nesta vida. Vai adquirir muitos inimigos por conta do nome de Jesus Cristo, porque os homens não querem a verdade. Este mundo é totalmente contra no sentido social, material, totalmente contra Deus. O mundo não se encaixa em Deus, porque esse mundo é injusto, mau, jaz maligno. Então não pode. Uma pessoa que verdadeiramente segue Jesus Cristo e seus ensinamentos, ele vai ter dificuldade nesse mundo. Não há como desfrutar, não há tempo para desfrutar o bem bom deste mundo, os prazeres e riquezas deste mundo, seguindo Jesus Cristo. Não pode. Ou você vai escolher um, ou você vai escolher outro. Porque o mundo em si é contra Jesus Cristo, mesmo dizendo que o reconhece. A cristandade geral diz que reconhece Jesus Cristo, mas não querem não obedecer os seus ensinamentos, não. São contra, são da maneira deles, são da maneira que eles querem e não da maneira que Jesus quer. Então, se uma pessoa vai seguir da maneira que Jesus quer, vai encontrar dificuldade, perseguições, tribulações, dores, sofrimento, maus tratos, zombaria. Então, quando essas coisas acontecerem nele, ele que construiu na rocha, que está cumprindo aquilo que Jesus disse, a sua casa não será abalada. Quer dizer, aquilo que ele aprendeu, que está cumprindo de Jesus Cristo, não vai ser abalado. Ele não vai desistir da caminhada. A casa vai permanecer firme, mesmo com todas as coisas contra. É isso que Jesus quer dizer. Com aquele homem que construiu na rocha, ele não vai desistir de cumprir os ensinamentos, certo? Aí não quer dizer que ele não vai desistir de ser religioso, de andar com a Bíblia na mão, de dizer que é de Jesus. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não prova nada. Ele não vai desistir de cumprir aquilo que Jesus ensinou. Ele cumpre aquilo, por isso que ele está sofrendo as perseguições. Mas aquele que não cumpre aquilo que Jesus Cristo ensinou, Jesus disse que é comparado ao homem que construiu na areia, uma casa na areia. De qualquer forma, irmão, mesmo que você não esteja servindo a Jesus Cristo, mesmo que você não esteja servindo na integridade, vai vir as lutas e dificuldades da vida, porque não há ninguém que viva aqui neste mundo sem tribulações ou problemas. Vai vir os problemas e dificuldades da vida. A tempestade vai bater contra aquela casa. Só que ele construiu no termo de só ouvir, de não cumprir. Ele não tem rocha firme. Então vai ser desabar. No instante ele vai se revelar. No instante ele vai desistir do caminho. No instante ele vai desistir de Jesus Cristo, porque ele construiu na areia. Ele não cumpre. Só faz ouvir, achar bonito, andar, ser crente por ser mesmo, que é moda até, né? Muitos estão indo para se candidatar, para ver se ganha política. Então, ser crente hoje está sendo uma coisa tão banal, tão simples. Agora, na hora, diante de Deus, é que se prova se realmente a pessoa é seguidor de Jesus Cristo ou não. Então, foi isso que nós terminamos ontem. E hoje, de uma forma muito categórica, Jesus Cristo tira as expressões de muitas pessoas que acham que Jesus Cristo veio. E quando o apóstolo Paulo disse: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Para nós hoje é. Nós hoje seguimos Jesus Cristo, a lei findou para a gente, a lei de Moisés. Nós não precisamos mais cumpri-la. Por que nós precisamos? Porque Jesus Cristo pegou a lei de Moisés e colocou dentro do Evangelho. Nós seguimos a lei de Moisés através do Evangelho e não direto para a lei de Moisés. Porque se a gente for direto para a lei de Moisés, a gente vai ser condenado ao inferno, porque a gente não tem condições de se salvar. Somos pecadores, vendidos sob o pecado. Não temos condições de cumprir a lei de Deus, a lei de Moisés. Nenhum homem, todos serão condenados ao inferno. Então, o que Jesus fez? Pegou a lei de Moisés, cumpriu ela. Por isso que Jesus disse: eu vim cumprir a lei. A lei será cumprida. Jesus Cristo cumpriu toda a lei, pegou a lei,
colocou dentro do Evangelho, nos deu o Espírito Santo para que assim nós pudéssemos cumprir a lei de Deus através do Evangelho. Jesus Cristo fez a gente cumprir a lei de Moisés de uma maneira que a gente tivesse condições de cumprir. Por isso que ele disse assim, olha, não pensem vocês que eu vim destruir a lei de Moisés. Não, muito pelo contrário, eu vim cumpri-la na íntegra, porque eu tenho condições para isso, mas vocês não. E uma vez que eu cumpra a lei de Moisés e execute toda a obra de salvação, então enviarei o Espírito Santo aos corações de vocês e pela fé vocês cumprirão toda a justiça de Deus para serem salvos. Eu darei condições a vocês de cumprirem. Por essa causa eu digo que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. A lei de Moisés será cumprida em toda a sua extensão e profundidade, diz o Senhor Jesus Cristo. Como é que a lei de Moisés foi cumprida totalmente? Jesus Cristo nasceu sem pecado, viveu sem pecado, cumpriu todas as ordens de Deus, cumpriu todos os mandamentos, fez sinais, milagres, maravilhas, sangue puro, derramou na cruz do Calvário. Então ele cumpriu toda a justiça de Deus. E nós que não podemos cumprir, como é que ficamos? Ele foi o autor e redentor da salvação. Ele me comprou para Deus. Com seu sangue na cruz do Calvário, ele perdoou todos os meus pecados. E agora ele me comprou para Deus. Então, como é que eu vou cumprir a lei de Deus? Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado, limpo e santo, eu me chego a Deus cumprindo a lei dele, através do Evangelho, que é favor merecido. Ele deu a mim este direito, sem precisar eu pagar preço nenhum, de graça. As águas da salvação, como profetizou o profeta Isaías, vinde e bebei de graça as águas da salvação. Foi Jesus Cristo que fez isso. Ele cumpriu tudo a lei. A lei de Deus não deixou de ser cumprida, não. A lei de Deus foi cumprida integralmente por Jesus Cristo, o único homem na terra que conseguiu cumprir a lei de Deus. E o que foi que ele fez? Teve a prerrogativa, certo? Como o Messias legítimo, de pegar a lei de Moisés e aperfeiçoá-la ainda mais. A lei foi aperfeiçoada por Jesus Cristo, a lei de Moisés. Ele transformou a lei no verdadeiro evangelho, a graça, o favor de Deus a todos os homens. Dessa maneira eu consigo me salvar, certo? Através de Jesus Cristo. Por isso que ele é o autor da salvação. Então, a lei está embutida dentro do Evangelho e dentro de Jesus Cristo. Por isso que eu cumpro hoje. Agora, se eu for cumprir a lei de Deus como os judeus fazem, como os israelitas fazem, como muitos ainda tentam cumprir os mandamentos da lei de Moisés, eu vou ser condenado ao inferno, porque eu não tenho condições de cumprir a lei. Não tem ninguém que consiga me salvar. Se eu for para a lei, eu saio do Evangelho, saio do favor. E vou ter que cumprir na íntegra, como Jesus cumpriu tudinho, sem falhar em nenhum ponto. Se eu falhar em um ponto, eu estou condenado ao inferno. E Jesus foi o único que não falhou em nenhum. Cumpriu tudo. Então, qualquer homem na terra que tentar ir pela lei de Moisés vai para o inferno, porque ele não tem condição de cumprir. E por que a lei foi dada? A lei foi dada de Moisés ao povo para que o povo fosse dirigido por alguma coisa até chegar ao verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Mas a lei nunca pôde salvar. A lei salva, certo? Mas para aquele que cumprir é lei, é ordem, certo? Aquele que cumprir salva. Mas quem é que consegue? Nenhum na face da terra consegue cumprir a lei, porque é pecador, venido do pecado. Então, através de Jesus Cristo nós conseguimos essa salvação. Jesus Cristo diz que aperfeiçoou esta lei de Moisés, tornou-la mais forte ainda. Só que agora deu o Espírito Santo e a graça para que eu pudesse cumpri-la e ser salvo, através do Evangelho, através da graça, através de Jesus Cristo. Então não cumpro mais a lei. Por isso que a lei morreu para mim. A lei naquela forma do Antigo Testamento, naquela forma para os judeus, morreu para mim. É a nova lei agora em Cristo Jesus, através do Evangelho. Tira o velho, coloca o novo, como disse o próprio apóstolo Paulo. Então Jesus Cristo disse, como ele aperfeiçoou, ele disse assim, ó, está escrito na lei de Moisés, não matarás. E qualquer um que matar será réu do juízo. Isso vale para todos os religiosos, fariseus, saduceus, na lei de Moisés. Jesus Cristo explicando a seus discípulos, olha, os religiosos que seguem a lei de Moisés é isso aí. Não matarás. Qualquer que matar será réu do juízo.
Mas tem que executar a morte, viu? Não é pensar em matar, não. Se você pensasse em matar um homicida e pensar em matar alguém, você não era condenado pela lei de Moisés. Agora, se você executasse a morte, aí você era condenado ao juízo. Aí Jesus Cristo diz: mas para vocês, meus discípulos, ainda será mais rígido, porque eu estou saindo da lei e estou estabelecendo a graça. Só que a graça é mais forte ainda do que a lei. Para vocês, meus discípulos, a lei é: qualquer um que sem motivo, ou motivo sem sentido, ou torpe, alimentar ódio contra seu irmão, será já réu do juízo. E qualquer um que chamar seu irmão de animal ou raca, será réu do tribunal de Deus. E qualquer um que chamar seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. E aí? A lei de Moisés em Jesus Cristo ficou mais forte ou não ficou? Ficou mais rígida ou não ficou? Tem gente dizendo que a gente acabou com a lei para ficar com a graça. Mas não. A lei está sendo cumprida ainda mais fortemente do que quando era com Moisés. Muito mais forte dentro de Jesus Cristo. Ela está sendo cumprida mais forte. Porque na lei de Moisés você tinha que executar a ação para poder ser condenado ao inferno. Tinha que matar primeiro para poder ser morto. Na lei de Jesus Cristo, já com o Evangelho, já com a lei de Moisés dentro dele, ele diz o seguinte: que só de pensar em fazer isso, você já cometeu, já é réu do fogo, já é réu do juízo. Se em seu sentido, em seu pensamento, você alimentar ódio contra seu irmão, será réu do juízo já. Não precisa nem executar. Só ter raiva do seu irmão, você já é réu do juízo. É mais forte ou não é? Olhando dessa probabilidade, a gente vê que a lei de Moisés era mais fácil de cumprir. Mas como é que eu vou cumprir só no pensamento? Alguém pode perguntar. E muitos desistiram disso aí, né? Desistiram da caminhada e desistiram de Jesus. Como é que eu penso? Como é que eu vou cumprir isso? Quando Jesus faz alguma coisa e dá uma coisa a você, ele lhe dá condições de cumprir. Antes, na lei de Moisés, o povo não tinha o Espírito Santo dentro dele para lhe guiar, para lhe transformar numa nova pessoa e conseguir cumprir a lei. Não. Por isso que pecador vindo sobre o pecado não conseguia cumprir a lei de Moisés. Mas agora não. Agora Jesus, além de ensinar, além de dar o exemplo, ele colocou o Espírito Santo dentro de você. É guiado pelo Espírito Santo que você tem condições de limpar seus pensamentos, de perdoar, de amar, de se humilhar diante de outra pessoa, mesmo não tendo cometido nada contra ela. O Espírito Santo faz isso dentro. Ele lhe deu condições de cumprir. Ele só não podia ter dado isso a você sem lhe dar condições. Por isso nenhuma carne terá justificativa diante de Deus, porque agora tem o Espírito Santo da promessa vivendo dentro dele, dando força a ele, fortificando a ele. Certo? Por causa disso, de só em pensamento ficar com ódio contra o irmão, Jesus completa dizendo assim: quando forem dar uma oferta, por isso, observe muito bem quando forem dar uma oferta. Se na hora de ofertar você se lembrar que tem alguma intriga com seu irmão, deixe a oferta lá, não ofereça, e vai pedir perdão ou se reconciliar com teu irmão, porque Deus dá mais importância ao teu amor pelo teu irmão do que a tua oferta, porque Deus ama o que dá com alegria e com consciência limpa. Para Deus o que importa não é a tua oferta, para Deus o que importa é o teu relacionamento com teu irmão e com ele. Isso é o que importa de tudo. Sacrifícios, fazer coisas para Deus, jejum, não sei o que, não sei o que. Não. Em primeiro lugar, o seu relacionamento com seus irmãos, né? Sendo humilde, amando, ajudando, levantando. E também a sua obediência a Deus através do Evangelho. Não é a lei não, viu? Não vai tentar cumprir a lei de Moisés não, que você está perdido. Cumpra o Evangelho, cumpra os ensinos de Jesus, que a lei de Moisés já está dentro dele. Jesus deixou a lei de Moisés mais forte dentro do Evangelho. Você consegue cumprir tudo agora. Agora precisa receber o Espírito Santo. Precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador e ter o dom do Espírito Santo dentro de você para você poder cumprir isso. Sem isso, o homem não tem condições de cumprir. Amar o próximo como a si mesmo sem o Espírito Santo, não há condições para isso. Precisa ter o Espírito Santo de Deus na vida, né? Então, são ensinamentos, irmãos, que nos deixa completamente sem saída. Jesus Cristo consegue nos pegar
e nos deixar completamente sem saída. Não é desculpa para o homem não cumprir isso. Não é desculpa para o homem não amar o seu próximo. Porque Jesus Cristo deu condições. Você em si mesmo sabe que não tem condições. Uma pessoa lhe humilhar, uma pessoa lhe maltratar, e você tratar bem ela, não há condições para o homem normal cumprir isso. Ele vai bater de volta, ele vai dar da mesma moeda. Agora, o homem com o Espírito Santo dentro da sua vida, transformado, mudado para outra pessoa, com um coração manso e humilde, como Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo dentro dele, aí ele tem condições de fazer isso. Por isso que a primeira ordem é essa: aceitar Jesus Cristo como Salvador, receber o Espírito Santo, para poder cumprir essas determinações e ensinamentos de Jesus Cristo. Quando Jesus ensinou, ele estava ensinando porque ele ia dar o Espírito Santo, para que os homens tivessem condições de cumprir, porque essas coisas são muito fortes. Continuando com esses ensinamentos, não é? Jesus Cristo, irmão, ele fala agora de alguma coisa que mexe conosco mesmo, mexe com nossas vidas, mexe dentro de nós. É uma consciência íntima do homem. E ele luta muito para vencer a si mesmo e dentro de si. Ainda antes disso que eu vou falar agora, que é o olho, aquilo que você vê, Jesus Cristo ensinou que na lei de Moisés estava escrito que não cometerás adultério ou traição contra a tua esposa, ou também traição da esposa contra o marido. Aí Jesus Cristo disse que na lei de Moisés está escrito que o homem será condenado se cometer o adultério, se cometer a traição. Mas agora, com o Evangelho, com a graça do Senhor Jesus, Jesus Cristo diz: agora vocês, meu Deus, para os religiosos que seguem a lei de Moisés, o homem só cometeu adultério quando ele praticou. Porque está escrito na lei assim: ele só é condenado quando ele pratica. Se ele pensar em cometer adultério, ele não pecou, não. Na lei de Moisés é assim, na lei de Deus é assim. Ele pensando em cometer adultério com a mulher, ele não pecou. Agora, se ele fizer ação, aí ele pecou, aí adulterou. Mas na minha lei, disse Jesus Cristo, não. Todo aquele que olhar numa mulher e desejá-la, na mulher de outro, e desejá-la para si, sem ser a sua mulher, em seu coração já cometeu adultério. Então é muito mais forte. A lei do Evangelho é muito mais forte, só que vem com a graça do Espírito Santo de Deus. E você tem condições, você tem que se transformar, você precisa mudar de vida. Você precisa deixar que Jesus Cristo domine a sua vida, que Ele tenha controle na sua vida. Você conseguirá cumprir com certeza. Pensamento limpo, coração limpo, certo? Através do Espírito Santo na sua vida. Agora você precisa deixar que Ele faça isso. Sem você deixar, não há condições. Se você ainda estiver no controle da sua vida, não há condições. Veja agora o que é que Jesus Cristo diz sobre o olho. Jesus Cristo diz: olha, se o teu olho te escandalizar, ou seja, revelar para você coisas más, arranca-o e joga fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus apenas com um olho, do que tendo os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Se o olho me escandalizar, arrancar e jogar fora, vou ficar com um olho só? Será que Jesus quis dizer arrancar o olho mesmo, literalmente? É claro que não. Se o teu olho te escandalizar, se o teu olho, se você está com desejo de ver só o que não presta, coisas sujas de pecado nojenta, arranca e lança fora. Ou seja, se converte. Para com isso. Corta isso. Eu sei que aquilo que você está vendo de ruim é algo muito bom. É ruim para Deus, é ruim para você. Mas para você, para os seus desejos, é muito ruim. Porque você quer ver aquilo de todo jeito. Então corte isso. Corte seu próprio desejo. Corte sua própria vontade. Arranque. Isso é arrancar. Porque é melhor você entrar no reino do céu sem ver aquelas coisas, que é errada, certo? Do que você continuar vendo aquilo e ir para o fogo do inferno. É justo. Se tua mão te escandalizar, arranca e lança fora, porque é melhor tu entrar na vida sem uma das mãos, ou tendo as duas mãos, seres lançado no fogo do inferno. Então, irmão, é algo muito surpreendente, é algo muito acolhedor.